assiste. O que está acontecendo é o seguinte: nós temos os testes de conhecimento, além dos conteúdos aí que você até já fez, nós temos os testes de conhecimento que vai acontecer. A primeira lista de exercícios está disponível a partir de amanhã, tá? A partir de amanhã, não, a partir de segunda-feira, dia 27, né? 0 horas. E vai Sim. estar até dia 12 de novembro. Então, é só ficar atento a essa lista de exercício aqui, que uma abre, no caso, amanhã, depois de amanhã, a outra vai abrir dia 11 de outubro, e aí vai abrindo, sabe? E aí eu preparei aqui um conteúdo aqui para a gente discutir sobre questões, tá? Eu foco bastante aqui alguns macetes para a gente poder, para você fazer, tanto de concurso como de ENAD, tá? Meu intuito aqui é mais orientá-lo numa estrutura da questão, como você analisa essa questão, você poder selecionar alternativas, aí você ganha uma vantagem a mais, sabe? Só esperar o pessoal aqui para ver se vai ter mais alguém. Se não tiver, a gente faz aqui. O ponto aqui é rápido, tá? Um ponto de 30 minutos. Né? Então, assim, não é para tomar o sábado inteiro da galera, não. Ah, tranquilo. Vamos esperando. Eu já mandei aqui mensagem aqui no Telegram aqui de um grupo que eu estou nele. Vamos ver se tem alguém que tiver para fazer a prova do ENAD, que entra aqui no grupo para a gente ter esse reforço aí, porque eu tô precisando, viu? Né, cara? E assim, você trabalha, já está trabalhando na área, você pretende fazer concurso, alguma coisa do tipo? Ó, trabalhando na área eu não tô, né? Tô Uhum. desempregado desde o ano passado, desde de janeiro de 2020. Tô focando mais em terminar a faculdade. Já tentei fazer como é que fala, gente? O estágio, mas infelizmente não deu como, não teve como. Então agora eu vou ver se terminando a faculdade ou eu tento um emprego na área ou então vou focar em concurso, porque eu já estou em 2 aqui preparado, Pois é, isso aí te fazer a ajuda. prova. Agora, você é de qual segmento aí dentro? Você já é da área de TI? Você já trabalhava na área de TI ou não? Não, eu já fiz algumas manutenções, mas só que é manutenção lero-lero, que é formatação de computação, só isso. Uhum. Então não aprofundei muito, né? Fiz um curso de montagem e manutenção de microcomputadores, só que eu vim encaixar mais em fazer esse análise e desenvolvimento de sistema, em saber como é que é fazer um código, né? Criar um código do zero. Então isso aí foi o que eu queria muito saber. E você hoje já consegue criar e desenvolver? Um pouquinho sim, né? Mas as Uhum. dúvidas que eu tenho, eu sempre peço a algum professor que tiver dando o trabalho, alguma coisa assim, para me tirar essas dúvidas. Por exemplo, uma plataforma, você consegue desenvolver hoje, tipo uma plataforma de estilo de e-commerce, tipo um Mercado Livre, ou não? Não muito, né? Uhum. Não, eu falo porque depois você me manda seu currículo, que aí eu vou dar uma olhada com os amigos meus, sabe? Tem Uhum, muita demanda nessa área aí de plataforma, sabe? sim. De sites, plataformas, essas coisas. Beleza, só vou resolver alguns problemas aqui, aí no futuro eu te procuro. Sim, tem um amigo meu que trabalha na TOTS também, é Uhum, supervisor lá. Então, assim, tem umas ramificações legais aí, sabe? sim. Bom, bom. Cara, eu vou começar. Vamos embora. Que aí já está sendo gravado mesmo, o pessoal acessa. Então é o seguinte, só para fazer um overview aqui, para não somente você, mas para quem for assistir depois, é o seguinte: a gente tem a disciplina Acelere Sua Carreira, ela é muito importante aqui para o desenvolvimento, tá, do aluno, porque às vezes a gente pensa só na ENAD, mas não é de uma vez só que eu vou fazer, mas não, tem concurso depois, né, tem provas, tem a questão do raciocínio lógico, você vai fazer uma pós-graduação, um outro curso, um mestrado, um doutorado, então assim, ela capacita, né, e ela também aproveita para recordar alguns conceitos, né, gerais, e do próprio curso aqui. Então, tem várias disciplinas aqui de lembrete mesmo, né? De overview, de review mesmo. Nós temos aqui algumas dicas de estudo, né, da organização dos estudos e de resolução de questão. Eu vou até entrar nessa resolução de questão hoje.
E a gente tem a lista de exercícios, igual eu estava comentando. Então, tem que ficar atento nessa lista de exercícios. Na segunda-feira, a gente já tem a primeira lista sendo desbloqueada, né, dia 27. Precisa ser feito. Além de fazer todos esses conteúdos aqui, você fez, né? Eu já vi que você especificamente já está fazendo. Legal, muito bom, parabéns. E aí agora a gente vai entender um pouquinho dessa questão aqui, da resolução das questões. Eu nem vou trabalhar tanto a organização dos estudos, mas mais a resolução dessas questões. Então, se vocês forem lá dentro, lá do próprio AVA mesmo, a gente tem aqui, né, compreendendo os comandos e formulando as respostas, né? Analisar esses comandos é muito importante. Ou seja, existem algumas estratégias que a gente pode explorar para poder resolver essas questões, né? Então, assim, como é que a gente se prepara, né? A gente se prepara justamente em termos de concursos, testes, focando na nossa atuação profissional. E as avaliações, elas vão de encontro a todo esse processo aqui, né? Então, é necessário a gente ter uma atenção muito grande na leitura e na interpretação do processo. Eu sempre falo nas minhas disciplinas aí que eu leciono, todas, principalmente a que tem mais lógica, cálculo, raciocínio analítico. 50%, até mais de 50% da questão é interpretação. Porque se você interpretar de uma forma coerente, você consegue encontrar a ferramenta, encontrar o método para poder resolver. Então, a gente precisa ter uma leitura crítica dessas questões, tá? Uma organização, entender, inclusive, como que o texto está organizado, a ilustração, antes de partir para a alternativa. Tem muito aluno que já parte para a alternativa direto. Porque o enunciado está ali, deixa eu ver as alternativas. Não, não é bem isso. Entende o enunciado muito bem, para na hora que você estiver analisando as alternativas, elas não te influenciarem. Tá? Então, a gente tem que entender o comando das questões como texto base, o enunciado, quais são as alternativas, observar a articulação entre a coerência e a coesão entre as partes, ou seja, se tem coerência aquele enunciado, né? A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco relacionados a isso. Então, olha, eu tenho que entender os comandos, as questões quanto à objetividade, a informação essencial à sua resolução. Às vezes, a informação para resolver está até no enunciado, tá? Foco na resposta esperada. Então, às vezes, tem muita questão que surge assim, de uma forma incompleta, tá? Tem dentro das alternativas, né? Você tem uma alternativa que preenche parcialmente, responde parcialmente, e tem uma alternativa que responde completamente. Então, a gente tem que analisar isso também. De olho nos adjetivos, seleções lexicais, como independentemente, totalmente, exceto, sobretudo. Porque tem muito aluno que vai lá e na leitura muito rápida, né, fica afobado, tanto no concurso, e esquece, ela está um exceto, ou está totalmente, né? Então, assim, essas palavras aí são muito importantes aí na análise das questões. E aí a gente tem as relações aqui dentro do aspecto, né, textual, né? Se a gente for... Deixa eu ver se eu consigo baixar isso aqui. Eu consigo sim. Deixa eu baixar aqui, que aí fica mais fácil aqui da gente... deve estar maior para você. Então, as relações textuais, por exemplo, hoje você prometeu consertar o telhado, capinar o jardim, cortar lenha, construir um galpão e limpar o curral. O que você está fazendo na cama até agora? Aí, rezando por uma chuva. Relações contextuais, tá vendo? A relação é textual. Relação contextual. Olha o contexto. Feliz aniversário, Elga. Ó, como é que ele tá. Tá com um buquezinho na mão, né? Aqui ela tá direto, ó. Tum, tum. Buquezinho na mão. Que tal sairmos para jantar? Ele pergunta. Aí, né? Ele tá com o buquezinho na mão, e ela tá aqui, toda de preto. E ela, tá bom. Então, assim, observar essas relações existentes aqui entre o contexto no qual, né, tá de noite, o cara chegou aqui com um escudo, né, ele é um bárbaro, né, um viking, talvez, e tal. E aqui eu vou analisando aqui, ó,
o buquê de flor, ela está esperando isso também, eles estão indo jantar e tal. Então, assim, é só entender o contexto, tá? Contextuais. Bom, você observou que algumas palavras mudaram o sentido do texto, né? A gente observa aqui que algumas palavras acabam mudando o sentido, tá? Primeiro, a gente tem todo um processo que está acontecendo, o que está fazendo na cama até agora, tal, rezando por uma chuva, e do outro lado a gente tem aqui, feliz aniversário, que tal sairmos para jantar, e ela tá bom e tal. Então, como que a gente tem que entender? Interpretar o texto como diz o que diz, o que está no texto, e tecer as relações entre ele aqui. E aí, o que eu tenho que tentar para resolver essas questões aí, analisando o texto, mais uma vez, eu procuro sempre antecipar aquele conteúdo daquela questão, entender a ancoragem do discurso, a exclusão por raciocínio lógico, que a gente vai trabalhar bastante aqui nessa aula, e use a técnica de sublinhar flechas ou riscos. Por exemplo, né? Aqui, ó, isso aqui é uma charge de Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Se a gente observa que é um caminho, né, que encontra a ética, uma ponte, e a atividade que deve ser feita. Aí o cara chega e se depara com essa ponte, a ética está aqui, e aí a maioria, o que está acontecendo? Não está passando pelo caminho ético, né? Tá pulando esse caminho ético. Então, olha, a charge acima representa um grupo de cidadãos pensando e agindo de modo diferenciado frente a uma decisão cujo caminho exige um percurso crítico, um percurso ético. Considerando a imagem e as ideias que ela transmite, avalie as afirmativas que se seguem. Olha que interessante. Então, a gente tem todo um contexto, existe uma relação aqui, uma figura, uma questão, né, de interpretação mesmo, e aí começa-se a perguntar, olha, considerando a imagem que elas transmite, analise as proposições assertivas. Aí vem a resolução aqui, ó. A ética não se impõe imperativamente nem universalmente a cada cidadão. Cada um terá que escolher por si mesmo os seus valores e ideias, isto é, praticar a autoética. Aí a gente analisa aqui, será que é isso que está acontecendo aqui? Segundo, a ética supõe o sujeito responsável por suas ações e pelo seu modo de agir na sociedade. São escolhas. É isso que está acontecendo aqui? A ética prescinde de condições históricas e sociais, pois é no homem que se situa a decisão ética, quando ele escolhe os seus valores e suas finalidades. E a ética se dá de fora para dentro, como compreensão do mundo, a perspectiva do fortalecimento das pessoas. Então, na hora que a gente vai entender aqui, ó, a resolução das questões, olha que interessante aqui, ó. Aí vem, é correto afirmar que qual que é a certa aqui? A1 e A2. Primeiro, a ética não se impõe imperativamente e universalmente a cada cidadão. Cada um terá que escolher por si mesmo os seus valores e ideias, isto é, praticar a autoética. Na hora que a gente olha que beleza, realmente, ela não está impondo a ninguém, eu vou escolher se eu vou ou não seguir esse caminho, então é uma assertiva correta. Depois, supõe que o sujeito é responsável por suas ações e pelo seu modo de agir na sociedade. São escolhas, beleza, são escolhas mesmo, se impõe. Então, assim, ela não se impõe. Quer dizer, supõe, né, o sujeito. E aí vem as palavras aqui, olha, que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, olha, a ética pode se reduzir ao político, né? A gente pode, quando a gente fala de reduzir, a gente pode resumir tudo da ética ao campo político? Não pode. Então, a ética não é só o campo político. Então, por isso que ela está errada, essa alternativa. Olha, a palavra, né? A ética pode se reduzir ao político, do mesmo modo que o político pode se reduzir à ética em um processo a serviço do sujeito responsável. A ética prescinde, olha, né? Não precisa de dispensa de condições históricas. Ao contrário, né? O processo seu, ao longo de sua vida, aquilo que você aprende, como se internaliza os valores, a noção do que é certo e errado, a ética ela é influenciada por isso. A ética se dá de fora para dentro. Olha que palavra, né?
Não é de fora para dentro, como compreensão do mundo, é o contrário, se a gente fosse colocar aqui. Então, a alternativa correta é 1 e 2. Tá? Ok? Vocês entenderam esse ponto aí? Olá, Vanessa, tudo bom? Não sei se a Vanessa está nos escutando. Bem-vinda, Vanessa, ao nosso ponto aqui. Aqui é um ponto rápido, tá? Uma aula rápida aí de 30, 40 minutos no máximo. E a gente está discutindo como interpretar questões hoje, tá? Bom, aí a gente tem a questão contextual envolvendo também todo o processo. Por exemplo, aqui a gente sempre analisa. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: essa relação contextual a gente pode até. Não, acho que eu vou passar essa aqui também. Vou terminar de passar esse material aqui. Vocês viram esse material lá no portal? Às vezes vocês já até leram esse material. Esse material já vi. Já viu? Ah, não. Sim. Então beleza. Mas então eu vou usar um pouco agora do material aqui que eu tenho, vou fazer um mix dos dois aqui, para a gente refletir um pouco, tá? Depois, se tiver como você me passar esse material aí também. Ah, sim, eu vou mandar lá. Você está no grupo, não tá também? Tô no grupo. Eu vou mandar por e-mail também. Aqui, por exemplo, uma questão do ENAD. Olha que interessante, ó. No Brasil, eu vou até deixar vocês resolverem aí pela raciocínio lógico, mas a gente vai resolver essa aqui junto. No Brasil, é comercializada uma cadeira de rodas de alumínio com peso aproximado de 12 quilos, que representa cerca da metade do peso de um modelo convencional. Ó, então, nesse enunciado, eu já sei o seguinte: olha, existe uma cadeira de rodas, ela é comercializada no Brasil e ela é mais leve do que o modelo normal, né? O modelo de aço, como o modelo tradicional. E é de alumínio, né? Então, olha que interessante, pesa menos do que o convencional de alumínio. Beleza. Vamos continuar a leitura. Construída em estrutura tubular, né, de um tubo, de uma liga de alumínio aeronáutico. Ou seja, eu já sei que essa liga de alumínio, por ser aeronáutico, ela é resistente, né? Então, assim, um alumínio diferenciado, alumínio leve, mais que o convencional, que é resistente. Até aqui eu sei que ela é resistente. E aí o enunciado até reforça isso. Ó. Essa cadeira de rodas possui alta resistência mecânica. Então, se ela tem uma resistência mecânica, ela consegue ter uma resistência maior a torções, a todo um processo aí, tá? A própria resistência do material. Além de ter um custo reduzido. Olha que interessante, o custo é reduzido, tem alta resistência, é mais leve, né? Do que o modelo convencional e tal. Aí vem o seguinte, aqui a fonte é hospitalar.com, é bom sempre olhar a fonte, né? E aí fala, o alumínio aerótico... Seu áudio ficou mudo. altamente utilizável... Seu áudio tinha ficado mudo. Tá, mas vocês continuam vendo minha tela? Sim, continua. Tá, eu parei aonde? No disponível em? Você parou no enunciado do aluno. Do alumínio aqui embaixo. Isso. Tá, aí, olha, eu continuo a leitura. O alumínio aeronáutico possui uma combinação única de propriedades que o tornam um material de construção versátil. Então, posso utilizar para várias funções, é versátil, altamente utilizável e atrativo. Ou seja, está falando o seguinte: olha que interessante. Ele é interessante, né? Ele é viável, tende a ser viável, atrativo. E essas características são devidas às quais propriedades? Está perguntando o seguinte, ó, qual que é a propriedade, quais propriedades que se referem a essa característica dele ser versátil, altamente durável, atrativo, né? E aí vem as questões. Aí vamos analisar junto aqui, ó. Alta resistência mecânica e baixa densidade. Ó, primeiro, o alumínio, né, a cadeira de rodas. Está falando aqui no enunciado que ele tem alta resistência mecânica?
Tá, não tá? Olha lá. Possui alta resistência mecânica. Certo? Sim. Beleza. Um outro ponto que está falando aqui é o seguinte. Cadê? Fala o seguinte, que a cadeira é cerca da metade do peso de um alumínio convencional, né? Então, o que a gente consegue entender aqui? Se tem um peso menor, quer dizer que o quê? A baixa densidade que está sendo falada aqui, ela existe, né? O material é menos denso por ser menos pesado. Densidade, né, a gente lembra do buraco negro, né? O buraco negro é muito denso, né? Ele é tão denso a massa dele que faz com que todo os objetos, nem a luz, né, consiga passar do seu horizonte de eventos. Enfim, o que a gente tem aqui? O material mais leve, ele tem uma densidade menor do que um material mais pesado, né? Então, aí beleza. Essa alternativa, né, ela é totalmente coerente com o enunciado. Então vamos ver as outras. Baixa plasticidade e alto ponto de fusão. Gente, alto ponto de fusão tem alguma coisa falando aqui no enunciado sobre ponto de fusão do alumínio, da liga, alguma coisa do tipo? Tem ou não? Vocês viram alguma coisa falando de fusão aqui no enunciado? Oi? Vocês estão aí? Segundo enunciado, não vi, não. Exatamente. Então não é. Olha pra vocês verem. Então não tem nada a ver com a B. Alta dureza, a quente, baixa ductilidade. Gente, tem alguma relação, né, aqui de alta dureza? A gente falou de versatilidade, né? Ainda mais a quente. O que faz esse alumínio aeronáutico ser interessante aqui, com material versátil, também utilizável e atrativo, nem a questão do ponto de fusão, tampouco dureza quente, né? Nada disso. Então, não é a C também. Baixa plasticidade e alta soldabilidade. Fala alguma coisa aqui sobre isso? Não. Alta dureza e alta densidade, né? Também não fala especificamente aqui o material tem que ser duro, né? Fala que ele tem que ser resistente. E o material duro não necessariamente ele é resistente, ele pode ser quebradiço. Então, qual que é a resposta certa? Letra A. Entender a lógica. Às vezes eu nem sei nada de alumínio, não sei nada disso, mas analisando o enunciado, analisando as alternativas, de acordo com a lógica, eu consigo chegar na resposta mais provável. Então, às vezes, você vai se deparar com algumas questões de concurso, questão de ANAD, que vai chegar, você não vai saber, e aí você vai analisar também. Ou ainda que você saiba muito aquele conteúdo, você tem que entender o que o enunciado está te pedindo, por coerência você a assinalar a alternativa correta. Ok? Ok. Bom, uma outra questão aqui, ó, eu vou trabalhar só essas duas questões hoje. Aí no nosso próximo encontro a gente vai continuar trabalhando. Uma empresa, olha que interessante. Essa questão de cara, ela tem uma figura, né? A outra não tem. A outra tem um enunciado, tem uma fonte aqui já tem uma figura. Então eu sei que eu vou ter que interpretar essa figura. É uma questão interpretativa. Né? Uma empresa desenvolve, fabrica e vende equipamentos de medição de alta tecnologia. Atualmente, a equipe de engenharia de um determinado produto desenvolve um novo instrumento de medição. 4 protótipos do equipamento foram manufaturados e submetidos a teste. Olha que interessante. Então, a gente tem 4 amostras que foram submetidas a teste. E essa empresa, ela fabrica equipamentos de medição. Uma peça padrão com dimensão de 50 milímetros foi usada como padrão de referência. Então, imaginando, eu começo a imaginar na minha mente, olha, eu tenho aí, né, uma peça de 50 milímetros como padrão, tá? Padrão de aferição, de referência.
E aí, cada protótipo do instrumento foi utilizado para fazer 7 medições na dimensão da peça padrão por um mesmo operador. Então, o que acontece? Ó, tem o instrumento A, B, C e D. Se eu contar os pontinhos aqui, ó, vocês acham que vai dar 7? Vai dar 7. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui são o quê? São as medições, tá? Cada um aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 medições em cada instrumento. E aqui, comparando com o padrão, está mostrando o seguinte, olha, quais são as medidas que eu obtive em cada ferição de acordo com cada instrumento. Aí vem o seguinte, ó, os resultados são apresentados na figura a seguir. O centro do alvo representa o valor verdadeiro da dimensão da peça padrão. Olha, o centro do alvo, tá? O valor verdadeiro. E os pontos representam os resultados das 7 medidas da característica. Então, quanto mais perto do alvo eu tiver, mais preciso eu vou ser, né? Quanto mais distante, menos preciso. Então, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, já sei que saiu fora no B. No A, olha aqui, a maioria está fora do centro. No C, a maioria está dentro do centro. E no D, eles estão próximos do centro, alguns tangenciando, outros mais longe e tal. Então, aqui a gente sabe que ó, esse instrumento não está tão legal quanto esse aqui está menos preciso que esse aqui está menos preciso do que esse. Beleza, vamos entender aqui. Com relação aos resultados mostrados na figura e as definições de exatidão, que é a capacidade de medir corretamente, em média, o verdadeiro valor da característica e precisão, ou seja, variabilidade inerente às medidas, avalia as seguintes afirmações, conforme o que a equipe de engenharia do produto da empresa deveria inferir. Então, olha, exatidão, capacidade de medir corretamente, em média, o verdadeiro valor da característica e precisão, a variabilidade inerente às medidas. Então, vamos lá. O instrumento A é mais exato, ou seja, capacidade de medir corretamente, em média, o verdadeiro valor da característica, que o instrumento C, e ambos são precisos, ou seja, variabilidade inerente às medidas. Ó, o que eu estou vendo aqui? Ó? Deixa eu voltar aqui. Ó. Primeiro, instrumento A. Alguém tentando entrar aqui. Então, o que eu estou entendendo aqui? O instrumento A, né? Eu tenho o instrumento A aqui, e está falando que o instrumento A ele é mais exato que o instrumento C, e ambos são precisos. Então, vamos entender aqui, ó, A em relação a C. O A está assim. O C está assim. O A, gente, ele é mais exato, considerando, né, o verdadeiro valor da característica, né? Não estou falando de variabilidade, de exatidão. Mais próximo do centro, mais exato, né? Então, o A, ele é mais próximo do centro do que o C? Sim ou não? Não. Não. Então, isso aqui já é falso. Ambos são precisos, né? Precisão é a questão da dispersão, ó, né? Ambos, eles, né, têm uma precisão maior, mas a exatidão é menor, porque a dispersão é baixa, tá vendo? A precisão está relacionada à variabilidade das medidas. Mas eu não posso afirmar isso também, porque aqui já na A já vi que não é mais exato. Vamos para 2. O instrumento D é mais exato que o instrumento B, e ambos não são precisos. O instrumento B, vou voltar aqui, ó. O instrumento D é mais exato que o B. O D, que está aqui, ó, ele é mais exato que o B? Ele está mais próximo do centro? Sim ou não? Então, olha, aqui, basicamente, aqui eu já sei que está verdadeiro. Ambos não são precisos. Olha, a dispersão dele não é alta? Sim. Ambos não são precisos. Então, quer dizer o seguinte, que essa alternativa, ela é verdadeira. Deixa eu só... Pode continuando aí, que se eu ver algum aqui que for entrando aqui, eu vou admitindo aqui. Ah, ótimo, obrigado. Então, aí, ó, a gente continua na análise.
Os instrumentos A e B, veja que a gente está indo para exclusão de alternativa, né? Porque não tem como fazer essa questão de uma forma diferente. Os instrumentos A e B são exatos, mas o instrumento A é mais preciso que o instrumento B. Então, vamos ver se o A e o B são exatos aqui, gente. A gente acabou de ver aqui, ó. Exatidão é a capacidade de medir corretamente. A e o B está longe do centro, né? Então, assim, não é exato. O instrumento A é mais preciso que o instrumento B. Ó, o A é mais preciso que o instrumento B? É, mas a primeira está errada, né? Que é justamente o A e o B são exatos, não são exatos. Depois, os instrumentos C e D são exatos. Vamos ver. Instrumento C e instrumento D estão próximos do centro, ou seja, eles são exatos. Agora vamos ver a questão da precisão. Ó. Mas o instrumento C é mais preciso que o instrumento D, questão de variabilidade. O C, olha lá, ele é mais preciso do que o D? É, porque está menos disperso os pontinhos, olha, está menos variando. Então, a alternativa aqui, por enquanto, que a gente viu aqui, até agora como certa, é a 2 e a 4. Vamos para a última. O instrumento A é mais exato que o instrumento D. Então, vamos lá. O instrumento A é mais exato que o instrumento D? Falso. Né? Olha aqui como é que está longe do centro A em função do D. Mas o instrumento D é mais preciso que o instrumento A. O D, gente, é mais preciso que o instrumento A. O instrumento A está muito mais juntinho os valores aqui, ó, tem menos dispersão. Então, é falso. Logo, a alternativa correta é a 2 e a 4. Tá vendo como que as questões elas se dão? Basicamente, uma grande parte são de interpretação. Eu só tenho que ter muito cuidado, em resumo, com o enunciado, com as alternativas, com a coerência das questões, igual a gente viu aqui na 1. Né? O enunciado ele diz muito sobre a questão. Basicamente, se você tem algumas alternativas que não tem nada a ver com o enunciado, a probabilidade de ser ela é muito mais baixa. Tá? Ok, gente? Bom, só para quem chegou para o final aqui, gente, eu estou gravando essa aula, tá? Acaba que esses pontos de encontro que a gente está fazendo, eles duram de 30 a 40 minutos, que é um ponto de reforço, né? Deixa eu colocar meu rosto aqui para vocês verem quem que eu sou. Então, eu sou o Wilker, tá? O professor aqui na Pitágoras. Tem 15 anos, 13 anos que eu leciono na Pitágoras. Eu tenho uma função no ramo automobilístico, tá? De 15 anos na função no ramo automobilístico dentro de engenharia de produção. E também sou professor na PUC e na Pitágoras, tá? Na PUC e no Cefet. Então, eu leciono várias disciplinas, eu estou com o ENAD, eu também sou orientador de TCC, então, TCC, se alguém estiver fazendo, ele está fazendo comigo. E o propósito aqui, gente, é só reforçar essa questão do ENAD, tá? Acessem o material, a gente tem vários conteúdos aqui que vocês precisam acessar, cumprir essa lista aqui de requisitos, que está falando sobre recordando os conteúdos do curso, como conteúdos gerais. Isso é bom tanto para concurso, como também para o próprio ENAD. Então, às vezes o aluno pensa só em ENAD. Ah, mas o ENAD é uma vez só que eu vou fazer. Não, gente, mas vocês vão fazer concurso, mas vocês vão fazer provas, né? Vocês vão ter desafios aí para sua própria carreira. Então, aqui eu estou tentando facilitar essa ponte, tá? E a gente tem as listas de exercícios que vão ser abertas. A gente vai ter a primeira lista de exercícios abrindo aqui no dia 27 de setembro, tá? E fechando até o dia 12 de novembro. Precisa fazer, tá, gente? Tem a segunda lista abrindo aqui no dia 11 de outubro. Então, faça essas listas, comuniquem para os colegas. Esse é um dos pontos que eu vou fazer com vocês. Depois eu vou agendar. O interessante é a gente agendar de 15 em 15 dias, a gente fazer um ponto de encontro, né, para a gente bater um papo sobre essas questões. E vejo que a abordagem que eu estou usando aqui é muito o seguinte: olha, quais são as técnicas que você pode fazer para interpretar, para entender aquela questão e selecionar e aumentar a assertividade dessa questão. Tem muito a gente que erra, gente, sabendo o conteúdo. Nossa, mas que bobeira, foi por causa de interpretação. A maioria fala isso. Nossa, eu não passei por causa de interpretação. Gente,
Vamos entender essa questão que a gente sana um dos gaps, tá? Que a gente acaba tendo ao longo da nossa vida aí, tá? Ô, Ok? professor, Oi? você poderia falar mais sobre essa lista aí? Ah, E- sim, claro. Deixa eu abrir aqui. A lista das questões é o seguinte: aqui é o AVA, né? Então, tem o sistema de informações e tem, para quem está desenvolvimento de sistemas, também está aberto lá. Estou entrando aqui no sistema de informações, mas o conteúdo é basicamente o mesmo, né? Os básicos, né? Aí tem um conteúdo básico, o conteúdo geral, e tem os conteúdos do curso específico que vocês vão fazer aquela, né? Entrar em cada um aqui, analisar, estudar. Aí aqui dentro do AVA tem as dicas de estudo e tal, tem umas lives que são feitas, mas tem um teste de conhecimento lá embaixo, tá? Essas listas de exercícios precisam fazer elas, tá? E essa lista de exercício, ela vai abrir no dia 27 de setembro. E ela vai estar aberta até o dia 12 de novembro. É a primeira rodada, tá? Depois dessa primeira lista de exercícios, a gente tem a segunda, que ela vai abrir em outubro, não abre em setembro, não. Vai ser no dia 11 de outubro. E a última lista de exercícios de reforço vai ser aberta no dia 25 de outubro. Tá? E aí vocês têm que entregá-las até dia 12 de novembro. Tá? Então, assim, façam as listas, até comunique com os colegas. Eu vou estar assim, reforçando o tempo todo aqui. O nosso próximo encontro eu vou agendar, mas deve ser por volta ou do dia 9 ou do dia 16. Mais provável que seja no dia 16, tá? Para a gente fazer 2 encontros aí por mês, no intuito de eu auxiliar vocês também, compartilhando meu conhecimento aí na resolução de questões, etc., tanto para concurso como para o ENAD, tá? Tá claro? Entendi. Certinho. E aí, gente, se vocês puderem me ajudar numa coisa, é o seguinte, eu estou tendo muita dificuldade, eu estava até comentando aí com o Caetano antes, quando é presencial, eu vou lá na turma, né, converso, falo, gente, vamos fazer aí um encontro do ENAD para a gente poder discutir questão e tal. O encontro é muito rápido, tá, gente? Não quero tomar o sábado de ninguém aqui o tempo todo, nem nada. Eu estou fazendo isso até por uma iniciativa própria, tá, de fazer esse ponto aí, esse face-to-face com vocês aí, para auxiliar também, não ficar só essa coisa assim, EAD. Então, assim, comuniquem com os alunos lá para entrar no grupo, compartilhem lá, quem tem Acelere Sua Carreira para fazer as atividades lá, mantém tudo feito, né? O Caetano, por exemplo, já fez tudo, né? Boa parte de vocês já fez todos os exercícios assim, aí fica pendente só fazer as listas de exercício. Então, assim, se vocês puderem me ajudar nisso aí, vai ser muito bacana, tá? Eu acho que a gente pode construir uma coisa muito legal juntos aqui. Beleza? Tem alguma outra dúvida que vocês tenham? Que o ponto é rápido mesmo, tá? O ponto é 30 minutos a 40 minutos, jogo rápido, flashzinho, aí a gente vai continuar no próximo, trabalhando mais questões, tá? Ô, professor, aqui também surgiu uma dúvida com os alunos da sala, em questão, por exemplo, a relação de pontuação, sabe? Questão de desempenho do aluno, como é que vai ser avaliado isso, né? Aí a gente, por exemplo, vamos supor que nós alunos aí, a média de acerto foi, vamos supor, 60% dos alunos, assim. Como é que é avaliado essa questão de acertos e erros, assim, do ENAD, assim? Porque a gente queria saber também, né, além de ter um bom desempenho, né, para a faculdade, a gente saber o método de avaliação. De avaliação. É do próprio ENAD que você quer saber, né? Não é do Acelere Sua Carreira, não. É como que o... Isso. Entendi. O que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês na próxima reunião, mas quer ver? Só para a gente não. Deixa eu compartilhar aqui para vocês aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem todo o material aqui sobre o ENAD, tá? Então, no próximo encontro que a gente fizer, eu vou falar mais sobre isso, tá? Como que compõe a nota do ENAD, tá? Dos cursos específicos, e como que funciona mais essa questão de pontuações do ENAD, tá? Eu vou trabalhar mais sobre esse ponto com vocês. Vocês têm esse material, acesso a esse material ou não?
Ele tá no AVA, esse material aí? Não, eu vou compartilhar com vocês esse material do Acelere Sua Carreira, que é um manual. Deixa eu ver aqui se tem um manualzinho aqui. Aí, ó, deixa eu ver, manual. Deixa eu ver se esse manual... não, é o mesmo manual aqui, ó. Uma trilha... Deixa eu ver se é igual... Não, não, é diferente. Eu vou mandar o meu material para vocês, que tem realmente não tem, olha, explicando sobre o ENAD. Eu vou mandar o meu material para vocês, que aí tem um conjunto de informações, mas aí no nosso próximo encontro a gente fala mais sobre isso, tá? Aqui, inclusive, tem semestres elegíveis de cada curso e tal. Mas, basicamente, você está querendo saber o seguinte: como compõe a nota do ENAD com base nas médias de acerto, por exemplo, 60%, 70%, 80%, Isso, essas coisas. E como se isso se transforma em conceito, não é isso? isso, exatamente. Beleza, ótimo. É porque tem a composição das notas aqui, é como a gente está extrapolando um pouco o tempo, Entendi. aí eu explico para vocês na próxima. Ok, professor. Ok? Então, Mas já vou eu vou mandar de fazer antemão. então, essa questão do AVA aí de carreira aí, que eu já vou fazer aqui, que eu não tinha feito. Vou dar início aqui também. Eu vou. Aí você vai me ajudar fazendo essa questão e compartilhando essa informação também com a turma e tal. Eu estou mandando o manual aqui, ó, só para vocês conhecerem. A gente vai discutir mais no próximo encontro, daqui 15 dias. Beleza? Beleza. Então, excelente. Ô, gente, mais algum ponto? Não? Se não, ótimo sábado para vocês. Obrigado pela presença aqui, tá, gente? E compartilhe com os colegas. Depois eu vou mandar o videozinho da aula de hoje para quem entrou atrasado, pode assistir. Mas me ajuda nisso aí também, avisando os colegas para fazer as atividades lá do Acelere Sua Carreira, não deixar para a última hora, nem nada não. Tá? Eu que agradeço, Wilker. Tenha um bom dia, um ótimo final de semana. Obrigado, gente. Bom final de semana aí, bom Valeu, descanso para pessoal. vocês. Merecido. Valeu. Falou, tchau. Tchau.